Não é doença, mas é uma das maiores causas da enfermidade considerada mal do século. A falta do dinheiro pode levar uma pessoa à depressão e até mesmo ao suicídio. Uma pesquisa recente mostra que 9 em cada 10 inadimplentes, com contas em atraso há pelo menos 3 meses, sofrem impacto emocional negativo por conta das dívidas. 46% sentem culpa e ansiedade devido à sua situação financeira. Já 31% ficam irritados. E outros 21% perdem o sono por causa das contas no vermelho. Segundo a Confederação Nacional dos Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, 4 entre 10 brasileiros estavam negativados em fevereiro deste ano, um crescimento de 2,79% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se isso não for um mal, resta então saber o que é. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? Eu estava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Quando faltam os recursos, sobram as dívidas. Mas por mais impossível que pareça, essa conta pode mudar para um resultado positivo. Graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido e a gente estava. Mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar e hoje começou a vir as bênçãos assim de uma forma muito bacana. Quem estabelece uma aliança com Deus não perde, soma conquistas e vitórias. Eu tenho uma dívida de R$36 mil. E para mim na época era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por R$600. E foram fazendo propostas, eu não tinha condição de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem R$600, aí paguei a dívida. Por que muitas vezes você vê a situação se arrastando na vida financeira? Porque falta da nossa parte uma revolta contra isso. Você precisa se libertar de coisas que te prende, que te amarra, que te segura, que não deixa você avançar, que não deixa você ir, que não deixa você alavancar. Medo, insegurança, dúvida, isso você tem que dar um jeito, mas você tem que seguir em frente. Chega de sofrer por causa das preocupações com as dívidas. Livre-se do pesadelo, do nome sujo e da inadimplência. Entregue a sua necessidade e limitação para quem de fato pode resolver. Venha nesta segunda-feira. Na oportunidade, receba a nova aliança do Pacto com Deus. E a pergunta que nós fazemos a você é a seguinte: o quanto a condição em que muitas pessoas se encontram, ou talvez você mesmo, pelo fato de estar endividado, com a situação difícil economicamente falando, tem impactado no seu emocional. Muitos, por causa disso, desanimam, acabam perdendo a perspectiva de vida, olham para frente e não conseguem vislumbrar um futuro promissor, porque estão presas ao passado, a situações das quais elas não sabem como fazer para vencer. Por isso que muitos hoje estão nessa situação, 80 milhões de endividados. Quer dizer, uma situação muito difícil e que tem se tornado cada vez mais recorrente entre o povo brasileiro. Mas Deus pode mudar essa situação. Deus tem poder para mudar a sua história, reverter esse quadro. É preciso que você venha crer e receber a direção certa. Uma vez recebendo essa direção certa, os problemas econômicos que você tem enfrentado, que representam muralhas, espiritualmente falando, podem cair e você com certeza tem a oportunidade de prosperar. Nós vamos acompanhar a história da Sandra,
Diante dessa situação, como ela alcançou a vitória sobre esses problemas? É o que você vai acompanhar agora. Na parede, a vergonha exposta no quadro de avisos. Eram 15 condomínios atrasados. Essa era a realidade da Sandra, que vai contar pra gente como foi que ela chegou nessa situação. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Sandra, agora sim, né? Mas como é que foi que você vivenciou esse problema sério na sua vida? Então, nessa situação, eu me encontrava... eu era casada, né? E meu marido me deixou nessa situação. Tinha as crianças pequenas, eu tinha 3 anos só de casada, não estava trabalhando durante esses 3 anos e me encontrei nessa situação difícil, devendo esses 15 condomínios, onde todo o povo do prédio Sabia que estava se passando. Que estava se passando. Eram quantas crianças? Era muita vergonha, 2 crianças. Era aqui que você morava e passou por toda essa humilhação, mas você tinha que sair à luta, tinha que procurar um jeito de se manter e cuidar das suas filhas. Com certeza. Nessa situação difícil, eu não me virava para um lado, para o outro, eu ainda pensava, pego elas, vou embora para minha mãe, que a minha mãe morava já no estado de Goiás, tinha até condição. Mas eu, quando saí do Ceará, eu já tinha vencido essa situação, já tinha trazido as minhas irmãs, que era o meu intuito, quando eu saí de lá, de ajudar os meus pais. E aí eu passando mais por isso, meu espírito era aquele de trabalhar. Bom, mas hoje você está trabalhando. Sim. Conseguiu manter as filhas. Com certeza. E a história é diferente. Com certeza. Vamos até o local do seu trabalho para a gente continuar, então? Vamos. Chegamos agora aqui ao local de trabalho, onde a Sandra passa a maior parte do tempo. Quer dizer, hoje é o seu trabalho, mas naquela época você estava, inclusive, desempregada. Sim, desempregada, numa situação dificílima. Porque eu não trabalhava com roupa, não era comércio. Comecei, eu não tinha o que fazer, estava desorientada. Aí a loja ali, comecei a fazer bolo, salgado, marmitex, mas me poder dar comida para as crianças para me sobreviver. Então foi assim, essa situação difícil. Então, assim, eu observei que você é uma pessoa de garra, como todo bom nordestino, você é uma pessoa de garra, guerreira. Mas o que faltava, então, que você não conseguia aí dar uma guinada? O que você fez para enfrentar toda essa problemática na sua vida? A minha tristeza era maior por quê? Porque, assim, eu tinha até vencido essa situação de vir trazer minhas irmãs, ajudar meus pais, mas com a decepção, com a separação, com todo o sofrimento, o meu problema maior era financeiro. Não era só o sofrimento da separação nem da traição, mas o financeiro em si, que você viu as dívidas lá no quadro e tudo mais. Então eu não tinha noção de quanto que eu devia. Cartão de crédito, nome bloqueado, entendeu? Eu não dormia à noite, uma situação perturbadora. Força você tinha. Eu tinha, mas faltava ainda mais alguma coisa. Com certeza. O que faltava e onde foi que você encontrou esse complemento para sua vida dar uma guinada? Foi a minha vizinha, me fez o convite e me mostrou o caminho, que foi até a igreja. Foi assim que eu conheci e hoje a minha história é outra. Me fala então, depois dessa aliança, desse pacto com Deus, quais foram as conquistas? O que aconteceu a partir desse momento? Então, a primeira empresa, essa empresa hoje, eu representava. Eu consegui, através dos meus propósitos, caminhando na igreja, ver a representação. Que eu comecei, Deus me honrou, assim, sabe? Comecei a vender bem, as vendas se abriram. Essa empresa eu comecei a trabalhar, que é essa marca, né, que é hoje. E do nada ela disse que ia fechar a empresa. A dona da empresa? A dona da empresa. Chegou para você e falou que ia fechar. Isso. Aí disse, essa empresa, Sandra, é para você. E eu já no congresso falei, meu Deus, e o medo, eu tinha até medo de ser empresária. E assim, em fé, eu fui aprendendo e vendo a grandeza de Deus. Então assim, meus olhos abriram, a minha mente abriu, a minha visão abriu. E quando ela me ofereceu, eu não disse não. E aí, convidei meu genro, falei, vamos trabalhar comigo? Ele disse, vamos. E a empresa está aí, onde hoje essa loja aqui é uma pequena loja do varejo, né? Porque a gente tem a fábrica
onde nossos produtos maior é a fábrica. Então você era representante, hoje você é dona da loja e a fabricação ainda é própria? É própria. Hoje a gente fabrica não só para me vender aqui nesse varejo, a gente fabrica para vários magazines, né? A gente aprende a ser dependente de Deus, né? É onde você chega à conclusão que se você depender de Deus, você não depende do homem, aí é onde Deus honra em tudo. E aqui, ó, tá a palavra de Deus. Aqui é onde eu aprendi que eu tinha que nascer do Espírito Santo. Tudo é aqui a minha bússola. Eu nasci de Deus, a força que eu tive para chegar a toda essa caminhada. Lá na minha cidadezinha onde eu nasci, eu estou investindo lá, estou concluindo, está quase 100% já a igreja para pregar a palavra de Deus. Que eu quero que aquelas pessoas, onde eu nasci, a origem, elas tenham esse conhecimento da palavra de Deus. Que elas venham ver a grandeza do nosso Deus, a grandeza que Deus fez na minha vida, eu quero para as pessoas, para as outras pessoas, né? E a dependência, né, de Deus, né, Carla? Porque quando o ser humano aprende que Deus, quando a gente faz a prioridade de Deus na nossa vida, o resto a gente segue em frente. Muito obrigada, Sandra. Parabéns pelas suas conquistas. Olha só, da humilhação, da vergonha para a exaltação. É assim que quem faz um pacto com Deus, estabelece uma aliança com Ele, tem a virada de chave na vida. Isso pode acontecer com você também. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Muito obrigado. E o Deus que transformou a história de vida da Sandra vai transformar a sua também. Venha participar de mais um clamor para a queda das muralhas nesta segunda-feira e eu tenho certeza que você, amigo, amiga, vai ter também essa virada, essa transformação de vida. Deus vai te dar uma direção e te mostrar o caminho para que você possa prosperar. É um pacto com Deus. Estamos aí nesses últimos meses do ano e eu tenho certeza que serão meses de vitória. Não importa o que não aconteceu, o que importa é aquilo que Deus está preparando para você. Como aconteceu na vida dessas pessoas que você vai assistir agora. Vamos a esses testemunhos. Seu nome? Bárbara. Seu? Adriano. Quem fala dos dois? Qual foi a mudança que você alcançou depois que começou a fazer o congresso? Chegou numa situação onde chegou com uma dívida que para pagar por completo era R$1,5 milhão. E seguindo em cima disso, a gente agora quitou a dívida, pagamos esse R$1,5 milhão, o equivalente. Era impossível. Era impossível, não tinha como, porque a gente dependia de algumas coisas que legalmente não tinha como acontecer, dependia de alguns investidores que não tinham o incentivo para fazer isso acontecer, mas a gente orava todo dia, perseverava, sabia que Deus ia honrar, porque a gente estava sendo fiel. E pagamos, e não só pagamos, mas o nosso negócio está prosperando mais do que nunca. A gente nunca prosperou tanto quanto a gente está prosperando agora. Mais de 100 mil de dívidas, onde eu tinha nome protestado, cheques devolvido. Na época tinha cheque, estava devolvido, era protesto no SPC, Serasa, todo meu nome, um caos. Você não estava aguentando a pressão e só vinha na mente que a solução era tirar a própria vida. No caso, eu tentei tirar minha vida. Várias vezes eu tentei, me jogando debaixo de carro, me jogando de cima do meu apartamento. Teve uma vez que meu filho chegou em mim e falou, eu tentei na frente dele o suicídio, e meu filho pegou e falou, mãe, não faz isso, mãe. Pegou pela minha perna, eu já ia me jogar, e ele pedindo ali para mim não fazer aquilo. E aí foi aquilo ali que me deu força. Me deu força, assim, né? Aí eu cheguei uma vez e falei assim, pastor, eu não tenho mais jeito. A única solução para mim é acabar com a minha vida, eu não tenho mais jeito. Aí o pastor falou assim, dona, você tem jeito sim. E ali eu peguei e falei assim, eu vou partir para ficar firme no pacto e eu vou conseguir montar a minha loja. Porque eu já tinha determinado dentro de mim, porque eu tinha feito essa aliança com Deus e firme com o Senhor, né? E aí? E aí que aconteceu que menos de 5 meses depois que eu voltei, firme no pacto com Deus, sendo que eu já tinha pagado todas as minhas dívidas, já tinha limpado meu nome nesse SPC, Serasa, cheque protestado, tudo estava tudo limpo já, com crédito na praça, tudo graças a Deus. E aí eu conquistei a minha loja
Hoje eu estou com a minha loja de roupa. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase 360 mil reais, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, eu senti muito a presença de Deus aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu fui ouvindo, me dedicando, fazendo aquilo que a gente ouvia do altar. E Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente 2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá. Estive vindo para cá, tenho uma chácara, tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Karen, qual foi o resultado alcançado vindo às segundas-feiras? Vindo às segunda-feira, eu pedi que Deus abrisse uma porta de emprego para o meu filho e agora ele vai começar a trabalhar essa semana. Abriu uma porta muito boa de emprego para ele e olha que ele não fez nem 18 anos ainda. E ele estava parado há quanto tempo? Ele sempre fazia uma coisinha aqui ou outra, mas estava parado já há muito tempo. E Deus abriu essa porta. E quando eu cheguei na igreja, pastor, eu devia 7 agiotas. Então, eu sou empreendedora, eu trabalho no ramo da área de beleza. E por conta dessa dívida, eu tive que entregar meu espaço e ir para dentro de uma garagem. E a garagem era um lugar que não era apropriado para mim trabalhar. Então, Deus honrou, me fez pagar essas dívidas. E daí, agora, ele abriu uma porta, me levou para um lugar bem bonito, maior, espaçoso. Maravilhoso. Quer dizer, Deus lhe restituiu e, além disso, ainda abriu as portas para o trabalho para o seu filho. Abriu a porta para o trabalho e o local que eu estou trabalhando hoje é muito melhor do que o primeiro. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Que Deus abençoe sua vida, Karen. Muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Tudo que Deus sempre fez foi para garantir ao seu povo o melhor. Só que é necessário que a gente entenda que Deus sempre trabalhou com a cooperação do ser humano. Então Deus opera quando a gente coopera. A partir do momento em que eu faço diante de Deus a minha parte, aquilo que deve ser feito, Deus não nega nenhuma de suas promessas. Só que há quem, devido às circunstâncias que enfrenta, por tirar os olhos de Deus e olhar para os problemas, as intempéries da vida, as tempestades e dificuldades, elas acabam esmorecendo, desanimando, e disso Deus não se agrada. Momentos difíceis vêm, pessoal, e pode ser que a nossa reação não seja o que deveria, mas nesse momento nós contamos com a palavra de Deus, para que nos dê força e ânimo para que a gente siga adiante. Amém? Você sabe por que as muralhas caíram? Deus poderia, através de um sopro, através da manifestação do seu poder, fazer as muralhas caírem sem que houvessem as 13 voltas ao redor da mesma. Mas Deus queria mostrar a Josué e a todo o seu povo o quanto era necessário o uso da fé. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com a nossa participação. Somos coparticipantes de Deus nos seus milagres, nas suas ações. E quando você se dispõe a vir segunda-feira, é isso que você está fazendo. Nós estamos determinando
que a cada segunda-feira desses últimos meses do ano, Deus estará agindo e, com certeza, fazendo com que o sobrenatural aconteça. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas com o bispo Jean Paulo e 19h30 com o pastor Juliano Brito. Você tem a oportunidade de receber a aliança do pacto e se você já tem a aliança, vamos firmar esse propósito até a última segunda-feira desse ano. Acompanhe mais resultados. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei, porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa, caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada. Como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor? O pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem. Tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e desde o 12º ano tudo começou a ficar muito difícil e eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento e isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, tenho filhos pequenos. E aí meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás. Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo, eu tenho bênçãos para contar da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. Eu estava com 5 causas na justiça e saiu as 5 causas da justiça. Foi saindo uma atrás da outra, saiu as 5. Saiu as 5, a última saiu agora, que foi a do inventário. Eu
tinha uma causa na justiça, pesa 13 anos, né? 13? Isso. Aí quando teve o clamor dos bispos, dos pastores do estado, eu trouxe o número da minha causa. Ele falou assim que quem tivesse uma causa podia escrever o número, né? E entregar no altar. E eu entreguei. Eu já nem, assim, como fazia muitos anos... Não contava mais? Não contava mais, né? Aí, sem sair da fila, vindo toda segunda-feira, fazendo sacrifício, chovendo ou não. Às vezes a gente vinha às 10 horas da noite, às vezes vinha às 15. E Deus honrou, com um mês e pouquinho, o advogado ligou e falou assim, olha, tá tudo certo, é só receber agora. Saiu? Saiu. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Jússia? Uma causa na justiça que já estava presa por muito tempo, que praticamente já estava perdida. Ela saiu e saiu com porção dobrada do que era esperado. Qual foi a vitória depois que fez aliança, Patrícia? Na justiça. Tinha uma causa? Tinha causa que era impossível aos olhos humanos porque a pessoa declarou falência, né? E aí eu fui surpreendida, inclusive semana passada, dia 11, saiu a causa bem gordinha. A causa bem gordinha? Nossa, surpreendente, porque supriu a expectativa, mais de 10 vezes mais do que eu esperava. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Eu tinha uma causa na justiça tem 4 anos. Aí o senhor falou pra gente colocar aqui nossas causas na justiça e tal. Aí tem um mês que o juiz foi favorável a mim. Ganhou a causa? Ganhei. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bem, causa na justiça também demorou, né? Um tempo a sair, o advogado enrolando tudo, aí eu... Ficou quanto tempo essa causa sem sair? Há uns 3 anos. Saiu agora? Sim, senhor. Vai sair mais vitórias. Eu estava com a casa, pastor, mais de 10 anos. E essa... Uma causa? É. E essa causa, não sei, eu lutava em cima disso, mas não saía. Todas as papeladas, quando ia mexer, sempre tinha algo para dar errado. Aí, segunda-feira passada, o senhor falou, quem tem causa aí para resolver que não sai? Aí eu peguei essa benção, eu digo, essa é para mim, e eu determinei. Aí, quando foi na segunda-feira, eu recebi que minha causa estava resolvida. Fui lá Aí, o meu filho foi lá no cartório, pegou os papéis, já tudo assinado. Resolvido. E resolvido, está na minha conta. Eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que todos os testemunhos que você acompanhou e que comprovam a veracidade do poder de Deus despertaram sua fé. Para você entender que, se você está numa situação pior do que a situação que essas pessoas se encontravam, o Deus que mudou a vida delas pode mudar a sua também, porque para Ele não há problema difícil. E se você está numa situação inferior a delas, perceba, se Deus fez tantas coisas extraordinárias na vida destas pessoas, como não vai ajudar você a resolver esse mínimo problema? Deus não está olhando para o tamanho da situação, até porque Ele é maior do que a sua dívida, maior do que essa dificuldade que você está enfrentando na empresa, maior do que tudo que se levantou contra você para tentar te parar. As muralhas não foram nada diante do poder de Deus, caíram pela fé. A fé você tem, faça uso dela e com certeza essas muralhas de problemas também cairão. Segunda-feira, então, aguardo você para o próximo clamor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa.